pessoal, voltando. Vocês me desculpam por essa falha técnica, mas isso acontece. Esqueci de anotar as perguntinhas. Voltamos, eu esqueci de anotar. Vamos lá, Cristiane, pela primeira perguntinha. Depois de quanto tempo um alimento ingerido pela mamãe vai para o leite materno? Então, o tempo exato achei meio complicado. Eu penso o seguinte, o tempo da digestão, no caso. Então, eu acredito que em torno de 40 minutos, 1 hora, a mamãe já tem aquele alimento ingerido que vai passar para o leite materno, né? Seria o tempo de digestão mesmo. Certo. Então, mas a gente, nessa questão de tempo, fica como se fosse o tempo de digestão. E também vai muito do metabolismo, né? Porque cada pessoa tem um metabolismo de um jeito. Então, eu acredito também que vai interferir dependendo do metabolismo, mas nada mais que 1 hora e meia, né? Menos do que isso até. Entendi. Quais alimentos deve evitar no período de amamentação para minimizar as cólicas do bebê? Tem Essa alguém é uma aqui? dúvida muito comum, né? O que as pessoas mais perguntam. E a cólica, ela é inevitável, né? A maioria das vezes a gente não vai ter como controlar. Tem até uma pequenininha aí com você? Vem cá, falou. É que ela disse que não tá com o cabelo atrapalhado. Pode aparecer com o cabelo atrapalhado. Sentou e deixou o telefone cair. Fala Que oi com o linda, pessoal. gente. Parece muito comigo, né, Cristiane? Pouquinho, muito pouquinho. Quase nada. Ela quase fez DNA da mãe. Cara do pai, né? Cara do pai. Aqui teve até um comentário de uma paciente minha que entrou aqui, que na outra vez que a gente entrou, ela elogiou aqui, comentou saudades. Eu tem tempão que eu não vejo ela entrou, não sei se ela participou ou não, mas se ela Peraí. quiser depois, ela manda pra gente. Ah, tá. Então vamos lá. Respondendo então sobre a cólica, não é Da isso? cor. Isso. Então, muitas vezes ela vai ser inevitável, né? Então, é um organismo em formação, o intestino do bebê está em formação, então, assim, vai acontecer as cólicas. Não tem um alimento que vai causar, depende da mãe, depende do bebê. Então, eu sempre falo o seguinte, a gente precisa que aquela mãe tenha uma microbiota saudável. Por isso é importante a gente cuidar do intestino da mãe antes mesmo dela engravidar ou durante a gravidez. Porque essa microbiota, ela é transferida para o bebê. Então, se a mãe tiver com uma microbiota em equilíbrio, o bebê tem uma microbiota intestinal em equilíbrio. Né? Não que isso vá prevenir cólicas, não. Mas pode ser que reduza. Né? Agora, tem alguns alimentos que eu sempre peço para observar. Por exemplo, leite derivados, a mãe consumiu. Como que é a reação do bebê? O bebê está tendo cólicas com mais leite derivados? Então evita. Mas eu não gosto de cortar tudo, né? Não gosto de privar esse contato também, não. Outra questão é o açúcar e doces em geral. Geralmente eles fermentam e vão causar mais cólicas. Assim como alguns alimentos sulfurados, que são chamados, né? Que é, por exemplo, brócolis, couve-flor, repolho. São alimentos de digestão mais lenta que também podem ser causadores de cólica. Fora condimentos, produtos muito processados, com corantes, tudo isso a gente tem que também tentar evitar e avaliar se o bebê tem piora nas cólicas ou não, para a mãe poder fazer esse controle. Avaliar de acordo com a ingesta da mamãe, e aí se ela perceber que teve piora, Isso. com essa avaliação na prática mesmo, na clínica. Porque assim, tem mãe que consome leite derivados e o bebê não tem absolutamente nada, né? Certo. E a grande maioria tem, mas tem mãe que consome e não tem nada. Então eu peço, avalia. Notou piora na cólica? Corta. Claro que o excesso desses alimentos também não faz bem pra gente, não vai fazer bem pro bebê, né? Então, Sim, tudo na questão de manter o equilíbrio, a harmonia. isso. E é muito individualizado também, né? Tem bebês que passam pelos 3 meses sem cólica. Tem uns que têm cólicas demais também.
Então, é bem individualizada a conduta. Sim. Então, não tem um alimento X, que às vezes tem aquela dúvida, tal alimento que vai causar cólica. Não tem, vai depender muito da individualidade. Depende bastante. Açúcar e laticínio são os maiores causadores, mas não quer dizer que vai acontecer. Açúcares brancos. Uhum. Açúcar e farinha branca também são os maiores causadores. Farinha branca. Tá. Uhum. A outra pergunta. Qual a dieta a mamãe que está amamentando pode fazer para perder peso? Então, muitas vezes chega no consultório, a mamãe que acabou de ter o bebê incomodada com o peso, né? Já quer voltar para o peso antigo. Eu sempre falo o seguinte: a gente não pode fazer uma restrição alimentar muito grande, nada de dieta muito radical, né? Que corte muito a questão dos carboidratos, dos nutrientes que vão faltar energia. A gente precisa manter um aporte calórico adequado e distribuir melhor esses carboidratos. Não é que a gente faz o corte deles, a gente distribui, equilibra esses carboidratos para carboidratos de melhor absorção, vamos dizer assim, absorção mais lenta. Então, por exemplo, eu sempre falo para a mamãe que está amamentando e quer perder peso, consumir comida. Então, ela pode almoçar e jantar e ter os lanchinhos intermediários com frutas, castanhas, qualquer outra sementinha, proteínas, combinando, que dão saciedade também. Então, fazer esse equilíbrio. E não ficar com fome, porque provavelmente vai diminuir a produção de leite também. Então, é uma dieta equilibrada. O gasto energético é grande, vai ter perda de peso, né, de todo jeito. Assim que o médico libera, começa a fazer uma atividade física e assim vai. Tudo no seu tempo, né? Essa mamãe que enviou a pergunta, eu atendi ela, então eu sei. Eu já até pensei aqui. O bebê dela tá com 7 meses. Uhum. Ah, tá. Já tá mais um pouquinho. Então, provavelmente, ela já foi liberada para uma atividade física. Claro. Já consegue conciliar, né? E aí a própria produção de leite dela já se equilibrou também melhor, porque o bebê já começou a comer, né? Então fica mais fácil depois de um tempo do que logo no início. Sim, essa já tem 7 meses. Uhum. Outra pergunta que também está relacionada à cólica. Beber muito leite pode dar cólica? Uhum. Essa aí é o que eu falei um pouquinho antes. O leite, a proteína do leite, né? Muitas vezes a gente confunde com a lactose, não é bem só a lactose. A proteína do leite de vaca tem uma digestão mais lenta. Para o adulto, imagina para uma criança com um organismo em formação. Então, o excesso pode ser um causador de cólica, sim. Cólica, gases, né? Barulho na barriguinha do bebê, distensão abdominal, não sabe falar, então vai chorar, e muitas vezes você não sabe a causa daquilo. Então avalie a sua alimentação com esse excesso de proteína do leite de vaca. Pode ser um causador, sim. E como que seria, às vezes, não sei se surgiu essa dúvida para as mamães também, como que seria esse excesso? Olha, eu considero... Se você gosta muito de leite e consome em uma determinada refeição só, ok, eu já acho mais de 3 vezes muito em uma alimentação de lactante mesmo. Eu acho que não Aí tem considerando iogurte, queijos, derivados. o leite em si, ele tem uma digestão mais lenta, né? O queijo e o iogurte passou pela fermentação, pode ser um pouco mais tolerável. Mas o leite, eu não coloco, por exemplo, mais de um copo por dia. Eu deixo limitado em só um. E mesmo assim, observo a reação do bebê. Se tiver cólica, corta. Então, tem lactantes que eu acompanho que corta tudo nos 3 primeiros meses, porque o bebê tem muita cólica. Então, a gente corta tudo, né? Então, tem que avaliar. E como você disse, cada caso é um caso e vai avaliando e, consequentemente, fazendo a reintrodução do mesmo. É bem individualizado. A outra perguntinha não é tanto da gestante, mas é uma dúvida que eu acho que surge muito para as lactantes quando entra na introdução alimentar. Por que não deve dar sal para o bebê antes de 1 ano?
Hum, Então, antes de Um pouco molhado, tá bom? Natal, ele deve ser evitado, porque o bebê ele tem a quantidade que ele precisa consumir no leite ou na fórmula infantil e na própria comidinha mesmo que inicia com 6 meses. Então, todo o alimento ele tem um pouco de sódio. E tudo isso é o suficiente para um bebê até 1 ano. O que acontece depois de 1 ano? Começa a contração muscular, o bebê já começa a se exercitar mais, ele quer andar, quer brincar mais. Então, a demanda de sódio, ela aumenta. Aí é a hora da gente adicionar. Antes disso, a gente pode ter uma sobrecarga renal. Então, a gente evita dar o sódio antes, né, o sal, adicionar ele na comidinha para prevenir esse tipo de doença e não aguçar o paladar do bebê também para o sal. Porque senão também ele vai querer só comida temperada. Então, isso pode ser... a formação do paladar está até os 2 anos, né? Então, por que a gente vai colocar tão cedo algo que pode esperar um pouco mais, né? Esperar o organismo. O rim também, essa questão do rim, ele precisa estar mais maduro para receber uma carga maior de sódio também, tá? A outra. Quando a mamãe pode voltar a comer comida japonesa? A comida japonesa, na gravidez, é bom evitar, né? Principalmente os crus, por causa da toxoplasmose. Muita gente não leva isso a sério, mas é muito sério, né? A toxoplasmose na gravidez pode causar vários danos para o bebê. Então, depois que a mãe teve o bebê, de forma moderada, não tem problema consumir, desde que você saiba a procedência dessa comida japonesa também, como que ela é feita, questão de higiene, né? Se possível, não consumir todas as peças cruas, pede para maçaricar também, né? Ter uns cozidos, mas a hora que ganha o bebê já tá tranquilo para esse consumo, desde que você saiba a procedência, de forma moderada, claro. Não é todo dia, né? Isso. E essa perguntinha que gera muita polêmica. Tem problema quando a mamãe está amamentando consumir bebida alcoólica? Muito problema, muito. Na gravidez, muito problema mesmo, né? De passar para o feto. O álcool tem sérios danos para o feto. E na amamentação também, porque de uma certa forma o álcool vai para o bebê, né? Então, é um momento passa tão rápido. Então, vale a pena evitar e não tem essa de, eu vou consumir só uma tacinha e daqui tantas horas já saiu do meu corpo. Não. É melhor evitar. Eu não recomendo, não indico o álcool durante a amamentação, não. Nem um pouquinho. Agora, em setembro, eu acho que é dia 9, é até comemorado o dia da síndrome alcoólica fetal, devido à ingesta de álcool no período gestacional. E eu já conversei com uma profissional que acompanhou um bebê com a síndrome alcoólica fetal, é difícil o diagnóstico, Pois né? é. O tratamento é complicado, ele tem várias sequelas e vê que vale a pena a mamãe não ingerir isso tanto no período gestacional quanto ela estiver amamentando. Com certeza. Os danos são... Cristiane, as minhas perguntinhas que vieram foram essas. Eu sei que você tem. Eu tenho uma do chá, que o chá surge muitas dúvidas. Ah, que ótimo, chá é mesmo, muitas dúvidas. Vamos falar dos chás, porque acho que até Vamos. tem uma aqui, peraí, deixa eu só ler aqui, que teve uma seguidora aqui. Deixa eu ver. Travou aqui, o meu não tá voltando. É importante ressaltar isso mesmo, o equilíbrio é fundamental, não privar a mãe de determinado alimento, mas sim sempre observar e associar quando houver ingesta de determinado alimento. Sim, tudo moderação e individualidade, né? Teve uma seguidora que me perguntou também sobre como preparar o seio para amamentação. Aí essa é com você, Vânia. O que você fala disso? Como que a mamãe Tá, prepara? vamos responder essa agora. Então, depois a gente fala dos chás. Isso, pode responder essa.
Beleza. Gente, essa pergunta de preparar os seios para amamentação é tão polêmica quanto a do álcool quando a mamãe está amamentando. É uma pergunta que sempre a gente escuta, mas se caiu tudo por terra, na atualidade não se tem mais indicação de preparar os seios para amamentação no seguinte, de usar concha ou algum outro tipo de artifício, de pomada. O bico do seio, né, da mamãe, ele vai ser formado quando o bebê nascer no processo de sucção. O que eu sugiro é que desde o início, na maternidade, já busque ajuda, peça socorro, fala que está com dificuldade para que essa pega já vai sendo corrigida e isso já comece com sucesso logo na maternidade. Cristiane estava no congresso da Mami Bem em junho e Congresso maravilhoso. e isso enfatizou super essa questão quanto precocemente a amamentação se inicia com prazer, com correção da pega, a gente garante um sucesso dela. Então, não se tem nada que se prepare no período gestacional. O que eu brinco é preparar a mente para buscar informações de qualidade atualizada, senão a mamãe vai para a maternidade achando que a hora que chegar lá é vaca leiteira de escorrer leite, nem conhece o processo do colostro. Então, por isso que é importante buscar informações, tanto a mamãe quanto a rede de apoio para estar preparada nesse sentido. Com certeza. A rede de apoio é tudo para essa mãe. Buscar no consultório, eu sempre oriento, busque informações para poder questionar, para poder impor, né? Isso é importante para o sucesso da amamentação e de todo o processo da maternidade mesmo, né? A rede de apoio, se ela não estar atrelada aos ideais dessa mamãe, ela faz coisas que a mãe nem... Né, faz coisas no sentido de que ela proporcione a mamãe tomar decisões que ela não estava querendo no período gestacional por falta de conhecimento, de apoio e de vários. Teve uma perguntinha aqui, que é da Gisele. Meu intestino não está funcionando direito. Amamentar tem algo a ver? Então, Gisele, tem essa questão de uma demanda muito grande para o organismo da mãe. E aí, se você não ingere água suficiente, o seu intestino fica mais preguiçoso. E assim funciona também com fibra, né? Se você não tem uma alimentação muito rica em fibra, mas também não tem água, aí o intestino trava mesmo. Então, pode ter essa ligação. Rever a sua alimentação mesmo. E também, por exemplo, se você teve uma gestação com o intestino preso, provavelmente isso continua e isso passa para o bebê também. O bebê fica constipado no início da introdução alimentar, às vezes pela mãe ser constipada também, tá? Então tem que rever a alimentação. Vamos falar do chá agora? Vamos falar do chá, que eu tô curiosa para esse chá, que surgiu muitas dúvidas. Chá na gravidez, né? Que foi uma pergunta também que a gente sempre tem essa dúvida. Foi o que você tinha, sempre perguntou do café aquela vez, né? Do café. Vamos aproveitar e reforçar o café? Porque Vamos falar desse café, porque eu pego aquela postagem sua e mando direto para as mães, porque as mães ganham bebê, não estão podendo tomar a xicrinha de café às 7 da manhã, digamos assim. Por exemplo, a mãe sempre fez uso de café. A mulher sempre fez uso de café. Engravidou. Pode continuar tomando café? Se sempre fez uso de café, vai continuar tomando. Porque se a gente tira esse café, a cafeína geralmente é uma dependência. Vai ter dor de cabeça, ela vai ficar mais estressada. Então, de forma moderada, por exemplo, uma xícara de manhã, uma xícara à tarde, não tem problema nenhum. Ela vai continuar com esse café. Agora, se é uma mulher que não faz uso de café, engravidou, aí eu não recomendo começar a tomar café porque está grávida. Aí não, né? E assim porque acontece... é algo novo para essa mãe. Isso, é estimulante, né? Mas se já estava acostumada, não vejo problema. Agora, e aí, quando o neném nasce, está amamentando? Sobre o café, mesma coisa. A mãe não pode tomar café porque o menino vai ficar alerta porque é cafeína.
Não, moderado, gente. Faz um café mais fraquinho, 2 vezes ao dia só. Claro que você não vai tomar café o dia todo, mas é de forma moderada se você já estava acostumada, né? Isso. E o mesmo acontece também com o chá na gravidez. Então, chás na gravidez que tem cafeína são chás estimulantes. Então, a gente deve usar, né? Qual chá que é permitido na gravidez? Na verdade, não há uma quantidade segura dessas ervas. Não existe. Então, não tem o que procedência de erva, tudo. Não tem como a gente falar assim, esse é seguro. O que é seguro são os chás de fruta. Então, você faz um chá da casca de abacaxi, bem higienizada. Você faz um chá de maçã, né? Então, são chás de frutas, são seguros na gravidez. Gengibre, que alivia o enjoo. Também é um chá interessante para utilizar na gravidez por essa questão de enjoo, tá? Claro que não vai tomar mais de 1 litro de chá por dia, né? Principalmente gengibre, que é um termogênico moderado. Então, assim, no máximo 3 xícaras que eu coloco. Avaliando sempre o histórico dessa mãe, pressão, se é uma mãe muito ansiosa, né? O histórico todo, tá? Então, esse na gravidez. Agora, na amamentação, sobre os chás. O que acontece na amamentação? O corpo demanda muita energia, né? Então, produz muito leite e a gente precisa repor essa produção de leite. Então, a nossa hidratação, ela tem que acompanhar essa produção de leite. Então, muitas vezes só a água não é suficiente ou a mãe tem uma dificuldade de tomar água. Então, alguns chazinhos entram para poder ajudar nisso também, né? Desde que a mãe ache saboroso e goste dos chás. Então, o que o chá traz? O chá traz conforto, né? O chá acalma, ele conforta, ele relaxa. Consequentemente, produz mais leite também. Então, tem chazinhos, por exemplo, funcho, erva doce, camomila, fenogreco, melissa. São chazinhos que pode até ser um mix, né? Ou separado, para a mamãe poder utilizar. Conforta ela, relaxa o bebê, relaxa a cólica. Tá muito ligado os dois, né? Então, mamãe tá bem, bebê tá bem. E a quantidade? Também coloco 3 xícaras, não passa disso não. Eu não gosto muito do excesso. Água, muita água. O que hidrata é água, né? O chá entra para dar uma relaxada. E sempre dando preferência, como você disse, funcho, sempre dando preferência para o natural. Sim, a erva, infusão. Sempre o natural. Sempre de preferência a erva. E um organismo que está estressado, uma mãe que está estressada, ela vai suprimir essa produção de leite, né? Então, chazinho para acalmar, né? Para relaxar ela. Aí fala, melhorou a cólica do meu bebê, né? Através da mãe, porque a mãe ficou relaxada. Então, pode ter esse E efeito. não foi o chá de funcho que precisa dar para o bebê também. Não necessariamente, mas se quiser acreditar que também tem mãe que acha que tome melhora. Depende, né? É muito individualizado. Né? Olha aqui a pergunta da Gisele. Eu não gosto de chá, tá? Direto pro bebê, pra cólica. Não, Gisele. O bebê, até 6 meses, somente leite materno, não precisa de água. O chá, se tiver com fórmula, aí que é diferente. Mas o chá, nunca pro bebê. A gente tá mencionando aqui pra mamãe, tá? Isso. Até teve uma que antes dela, que ela perguntou, pode dar chá para o bebê quando ele estiver na introdução alimentar? Poder pode, mas eu acho desnecessário. Por quê? O bebê precisa conhecer os alimentos in natura e conhecer a água. E precisa tomar água. Muitos bebês recusam água no início. E se a gente dá chá ou qualquer outro líquido que tenha sabor, é mais agradável do que a água. Né? Tem bebês que têm 10 meses e não aceitam água de jeito nenhum. Então, as mães muitas vezes apelam para suco. Claro que eles vão tomar, né? Então, assim, eu não vejo necessidade de dar chá. Próximo de 1 ano, você quer dar um chá de fruta, você quer dar um chá mais tranquilizante, sem adoçar? Tranquilo, mas no início da introdução alimentar, não, tá?
Eu entendi. Deixa esse bebê se adaptar com a ingesta de água e depois operte o chá. Porque se fizer o contrário, aí vai ter um pouco mais de dificuldade para ele aceitar a água. Tem muito alimento para explorar, né? Tem muito o que conhecer para a gente antes de já colocar o chá para ele, né? Então, o chazinho para o bebê só perto de 1 aninho mesmo. E se for para consumir questão de cólica, a mãe consome e passa através do leite materno. Tem uma outra aqui que perguntou, que foi a Renata. Da pasta de amendoim? Isso. Pasta de amendoim e chocolate ingeridos pela mamãe fazem mal para o bebê? Depende, viu, Renata, da sua quantidade. Geralmente o chocolate, né, por ser açúcar, ele vai causar mais cólica, tá? Então tem que observar também. A pasta de amendoim talvez pode ser um causador de alergia também, dependendo do bebê. Só que não deve ser privado de consumir também não, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria já fala que o consumo tem que ser na janela imunológica, né? De 6 aos 10 meses de vida do bebê. Para ele já ter contato. Agora, por exemplo, eu também não privo a mãe desse consumo de forma moderada, tá? Se o bebê tiver que ter alguma alergia, ele vai demonstrar também, tá bom? Entendi. Pode ser causador de cólica. Ela está agradecendo. Cristiane, você tem mais alguma perguntinha que você recebeu para a gente ir respondendo? Não, acho que nós respondemos todas. As que eu tinha na listinha foram respondidas. Fala um pouquinho no geral, porque quando as mães estão amamentando, eu vivencio, eu vou contar aqui, mas eu já atendi uma mãe que ela estava, né, conversando. O que você está comendo? Essa mãe me marcou muito. Café da manhã, gente, canjica. Almoço, sopa de galinha. À tarde, canjica e sopa de galinha. Eu perguntei para ela, como que você está parando em pé? Eu, sem estar amamentando, não conseguiria. Então, assim, parece que talvez... Parece não, quando o neném nasce, às vezes privam muito as mamães da alimentação e elas ficam comendo aquilo. Outro dia uma mãe me falou, nossa, graças a Deus, passou uma semana, agora eu posso voltar a comer o normal. Eu falei, por quê? Não, porque eu só estava podendo comer sopa de galinha, só sopa de galinha de almoço. Esses são os alimentos, vamos dizer assim, chamados comfort foods, né? Que a família muitas vezes vem de tradições, que vai aumentar a produção de leite, né? A canjica, a sopa de galinha. Então, assim, tem muitas pacientes que falam que a mãe ou a avó faz e congela aquele tanto, porque é o almoço e o jantar da semana. Eu falo, você gosta da sopa de galinha? Então, toma sopa de galinha. Tá, porque é muito da família também, muito cultural isso. Então, se a pessoa gosta e tá bem, tranquilo, toma a sopa de galinha. Mas a canjica, por exemplo, com muito açúcar, pode ter um efeito contrário. Leite condensado, amendoim. Então, assim, o bebê pode ter mais cólica e desconfortos por causa da canjica, né? Tem como adaptar uma canjica também? A canjica é um alimento saudável, mas aí você faz adaptada. Sustenta, é um tipo de carboidrato, né? E são alimentos que entram por causa dessa cultura mesmo. Agora sim. Mas e a canjica, então, como você falou? A canjica, vamos falar, tradicional, com pouco leite, pouco açúcar, a simplesinha. Aí pode utilizar, por exemplo, o coco, uma fonte de gordura boa. Pode utilizar leite de coco, talvez, né? Para diminuir um pouco a carga do leite de vaca. Pode talvez colocar menos açúcar ou um pouquinho de xilitol, que é um adoçante natural, né? Também é tranquilo no uso. E faz uma adaptação dessa canjica, né? E consome a canjica porque por ser tradição da família mesmo. O que não justifica é restringir a alimentação no período de amamentação. Tem que comer, mas de forma saudável também, né? Cristiane, outra dúvida que surge muito é se milho, coisas derivadas de milho, vai influenciar na produção láctea. Você fala aumentar, no caso. Aumentar a produção láctea. Pode ser que sim, porque a canjica é do milho. É do milho.
altamente calórico, vamos dizer assim. Então, conforto também, porque as comidas derivadas do milho são saborosas. Então, isso conforta mais a mãe, que fica mais relaxada e produz mais, né? Então, tem que fazer uma adaptação, porque se você vai para um mingau de milho verde, leite e açúcar, então tem que avaliar. Porque se a mãe também ficar consumindo todos esses alimentos, aí vai complicar em relação a peso, a glicose, né, a cólica no bebê, intestino, tudo isso vai prejudicar também. Mas é individualizado. Tem muitas que acham que isso aumenta a produção, né? Eu acredito que aumenta por ser uma fonte de carboidrato, ou seja, sustenta mais essa mãe também. Então, né, para a gente estar deixando de recadinho para os seguidores. Alimentação, tanto no período gestacional quanto na lactação, é manter o equilíbrio da alimentação dessa mamãe. Na verdade, se tem aqui alguma seguidora também que pensa em engravidar, né? A importância de cuidar do organismo antes mesmo de gerar um bebê, né? Cuidar de você antes mesmo desse bebê, cuidar toda a gestação, porque a formação do paladar está próximo da 16ª semana gestacional, né? Então, o que você come realmente interfere no bebê, como é a sua microbiota passa para o bebê também. E depois que esse bebê nascer, pensar muito nesses primeiros 1000 dias de vida, né? Esse cuidado com essa oferta de alimentos que são desnecessários nesse período, que ele tem a vida toda depois para consumir, né? Como é o caso do açúcar, o excesso de sal antes de 1 ano, né? Não tem necessidade. Então, cuidar muito dessa mãe para poder gerar um bebê saudável. E depois, durante a amamentação também. Esses primeiros 1000 dias de vida, né, traduzindo aí, são até os 2 anos de idade do bebê, que é a gestação, o primeiro, e até o 2º ano de vida. Olha, eu não sabia que a formação do paladar era na 16ª semana gestacional. Por volta da 16ª. Muito precoce, se imaginando 40 semanas gestacionais. Então, olha aí, o que uma grávida consome, né, desde esse início mesmo da gravidez, é a formação do paladar. Eu sempre brinco assim, é uma página em branco, né? Você é responsável por escrever da melhor forma, né? Então, para você gerar um bebê saudável, você também tem que ser saudável. E muitas vezes a gente esquece do pai. Só a mãe, cuidado só com a mãe e o espermatozoide do pai tem que ser saudável, né? Então tem toda uma ligação aí também. E quando você fala do pai aí nos 1000 dias de vida do bebê, em questão também do filho ver essa alimentação do pai, que influencia. O exemplo em casa é muito importante. Então, muitas famílias mudam a alimentação depois que o bebê chega, né? Então, quando chegam no consultório para fazer a introdução alimentar, é o período que elas começam a preocupar mais em ter frutas em casa, em ter verduras, né? É o período que elas vão mudar essa alimentação para poder refletir no bebê. Isso, olha que bacana. Cristiane, eu acho que nossa uma live enriquecedora de informações. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo sanou muitas dúvidas. Você esclareceu super bem, de uma linguagem tranquila. Tem mais alguma coisa que você queria deixar de recadinho? Ah, Cristiane, eu tô lembrando aqui. Eu tive uma dúvida de uma conhecida minha aqui, de uma mamãe que eu atendi. Ela me deixou um direct se eu não poderia fazer um curso na área de introdução alimentar para ajudar a de BLW. Então, vamos só aproveitar essa deixa que eu falei para ela que ia fazer a live com você, que era para ela assistir para conhecer, eu esqueci dela. Conta para o pessoal que você atende do BLW, dessa introdução. Parece que eu vi que está até tendo curso online. Como que é? Deixa esse recadinho aí que eu tenho certeza que ela está assistindo. Então,
Eu atendo desde introdução alimentar, né? Geralmente as famílias chegam com bebês a partir de 4, 5 meses para já preparar mesmo para a introdução alimentar. Atendo crianças com dificuldades alimentares, seletividade, né? Que é uma das maiores causas hoje em dia. E crianças com deficiências, autismos, déficit de atenção, síndromes especiais. Eu foco muito nesse público também. E o curso online de introdução alimentar eu faço, porque é uma orientação para a família. Então, quem tiver interesse, né, ou morar em outra cidade, quiser começar a introdução alimentar de forma online, que fica mais fácil, tem essa possibilidade. Isso vai até 1 ano, 2, a gente tem que avaliar cada caso, tá? Dessa forma online. E sobre cursos de BLW, a gente pode pensar em fazer um curso de prática mesmo, né? Culinária, de introdução alimentar com BLW, né? Introdução participativa com BLW também, que é um tema que gera muitas dúvidas e é o que eu gosto muito. Eu expliquei para essa mamãe, não, isso é Nutri, eu sou enfermeira e tal. E aí falei da live, tava esquecendo da menina, ainda bem que me deu uma luz aqui, tadinha, ela tá assistindo e esqueci dela. Não, mas agora Cristiane, lembrei, e aí qualquer coisa ela pode te chamar no direct, né? Pode. Lá no meu Instagram, Tem o que é contato? Dani Veloso, dá até para deixar ele aqui. Lá eu tenho o link de WhatsApp para passar mais informações em relação ao curso online, tá? Vou escrever ele aqui para vocês. Esse aí que eu deixei agora é o meu Instagram. Lá tem mais informações também do meu trabalho. E qualquer coisa pode mandar direct também que eu respondo. Isso, ótimo. Cristiano, então, eu acho que né, a gente só está recebendo elogios aí. A live foi ótima, super esclarecedora. Eu vou tentar, ela vai ficar salva no Insta da Baby Care por 24 horas. Você pode deixar um recadinho. Dá tchau pro pessoal, Mariana. Ela gosta de aparecer no vídeo dando tchau. Linda. E eu vou ver se eu consigo salvar a live também. Se eu conseguir, eu te envio o link, tá? E aí a gente pode estar deixando para enviando para as gestantes ou lactantes. Quero te agradecer pela participação. Desculpa os imprevistos, o celular ter caído, da minha menina Priscila. Isso acontece. Mas acho que faz parte, porque for muito certinho, não fica dinâmico. Mas muito obrigada mesmo. Foi uma live assim, super enriquecedora. Hoje eu recebi várias mensagens. Eu até te falei de mamãe que colocou despertador no celular para não esquecer, porque às vezes esquece. Muito obrigada. Qualquer coisa eu estou à disposição. E obrigada por fazer parte desse almoço dourado, da gente levar informação. E como o tema da Semana Mundial é empoderar pais e mães, aqui estamos nós empoderando a todos. Muito bom poder ajudar, agradeço o seu convite, tá? Depois vamos pensar em lives também relacionadas à introdução alimentar, que é um tema que tem dúvidas, dificuldades alimentares também. Agradecer a participação do pessoal, muita gente online, muita gente interagindo, vi muitos pacientes aqui também acompanhando. Obrigada, gente, pelo carinho também. E em breve a gente faz outra, né, Vânia? Claro, vamos combinar a próxima de introdução alimentar, será? Excelente. Ótimo. Tá? Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Com Deus. Beijo.